Olá a todos, eu sou a Vanessa Bileu, sou educadora de infância e sou a cofundadora da Child Diary e da Vilu, duas plataformas que promovem a excelência em educação e para a educação de infância. E hoje estamos aqui no palco principal do Education Summit, da segunda edição do Education Summit em Guimarães, e deixem-me dizer-vos que é um grande privilégio estar aqui e tem sido bastante inspirador. Já contamos aqui no segundo dia de evento e tem sido arrebatador as aprendizagens, as pessoas que vamos conhecendo e tudo o que vamos aprendendo de novo. Hoje tenho aqui o grande privilégio de estar a gravar mais um podcast para que tudo o que aprendemos e vivemos no Education Summit não se fique por aqui, mas que continue e que prevaleça por mais um ano até à próxima edição do Education Summit, assim esperamos. Vou então dar início à nossa conversa. Já pararam para pensar que um simples gesto de um professor ou de um profissional numa escola pode ser o que define uma criança, que se uma criança diferente se torna um adulto funcional ou um adulto em sofrimento? Hoje vamos falar um pouco sobre os adultos e o papel dos adultos nas escolas, principalmente a sua responsabilidade vital na vida de quem não se encaixa na norma. E quem melhor para nos guiar nesta conversa do que a doutora Inês Homem de Melo, psiquiatra especialista em comportamentos aditivos e neurodesenvolvimento, e alguém que decidiu abrir uma clínica que não tem aspecto de clínica, que se chama a Clínica do Quinto Andar, no Porto. Mas já lá vamos. Antes disso, Inês, muito bem-vinda aqui a este podcast. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E antes de irmos à ciência e à parte clínica, eu queria mesmo começar por lhe perguntar que tema trouxe aqui ao Education Summit e porquê? Vamos tratar por tu, não era? Sim, tu. Obrigada. Ora então, o tema da minha apresentação é a importância dos adultos da escola na vida dos diferentes. E eu aqui, com os diferentes, refiro-me às diferenças com as quais eu trabalho. Portanto, às pessoas que têm quadros do neurodesenvolvimento. Autismo, PHDA, dislexia, perturbação de desenvolvimento intelectual, perturbação de tiques, todas as pétalas da grande flor que são as perturbações do desenvolvimento. Essa é a minha área. Podia falar de outras diferenças, podia falar de cegos, de surdos, mas não, fixei-me nestas diferenças. E o meu objetivo é um pouco sensibilizar todo o staff docente e não docente. Este congresso percebi que é mais frequentado pelo staff docente, para o impacto que coisas mínimas têm na vida destas crianças que depois vêm a ser adultos, e é aí que vêm para as minhas mãos. Ou seja, eu ouço, como sou psiquiatra de adultos, só atendo a partir dos 18 anos, e ouço diariamente relatos, digamos, pós-mortem, ou seja, de pessoas que estão a olhar para o seu passado, para as suas experiências escolares e que me descrevem o que foi a sua vida com os olhos já de um adulto. Portanto, eu não atendo estas experiências em tempo real. Tu vais muito lá atrás? Eu sou obrigada a fazê-lo, porque o diagnóstico de quadros do neurodesenvolvimento, quando é feito pela primeira vez no adulto, há duas opções. Ou a pessoa foi diagnosticada em pequenina e já sabemos que tem, por exemplo, um autismo, e quando ela me aparece com 20 anos, já é super conhecido o quadro. Ou se passou pelos pingos da chuva sem diagnóstico durante a escolaridade e vem procurar ajuda na vida adulta pela primeira vez e eu ou alguém suspeita que possamos estar perante um autismo, o diagnóstico implica que nós confirmemos a presença de sintomas de espectro ou de PHDA, do que for, na infância e adolescência. Portanto, faz parte, nós dizemos, da marcha diagnóstica, espiolhar tudo o que foi a infância e adolescência da pessoa. E eu, quando me meti nesta área, comecei a fazer muito esta viagem com os meus doentes, da infância e adolescência, e claro, o percurso escolar é indissociável desta fase da vida. Nisto, comecei a perceber que era tão relevante esta colheita de informação, que hoje é o dia que eu faço isto a qualquer pessoa. Por exemplo, alguém que me procura
por, sei lá, doença bipolar, perturbação obsessiva compulsiva, o que for, eu já não consigo prescindir de fazer esta viagem, mesmo que não seja necessária estritamente para o diagnóstico, porque é absolutamente informativa. Então, tu vieste fazer um trabalho preventivo, é isso? Ou seja, vens trabalhar, trouxeste um tema para os profissionais que vão ter um impacto fundamental na vida das crianças, para quê? Para nos alertar, enquanto educadores, enquanto professores, daquilo que nós estamos a fazer ou que deveríamos fazer? Então, podemos chamar-lhe assim, de sensibilização, preventivo, que possa correr o melhor possível a viagem destas pessoas pelo universo escolar, ou até, arrisco-me a dizer, que possam ser verdadeiramente salvas, porque há professores que o fazem. Vamos imaginar, é uma criança que em todos os contextos da sua vida houve apenas adjetivos muito feios, lenta, burra, sostra, desorganizada, desarrumada, desastrada, deficitária, perturbada. Só houve este tipo de adjetivos, inclusivamente em casa. De repente há um professor que identifica o potencial, vou pensar numa menina, que identifica o potencial da menina, que não se deixa influenciar por estas palavras. Se focou no potencial e não no déficit, não é? Exatamente. E que, de alguma forma, transmite à criança essa sua crença e pode salvá-la de se acreditar, ou de vestir esses adjetivos todos como a sua realidade, e de repente terem ali uma pequena ilha de autoconceito um bocadinho mais solar, e que vai facilitar muito o meu trabalho depois na vida adulta. Porque imagina, eu atendo pessoas que até podem ter um maior sucesso profissional, mais sucesso na vida pessoal em adultas. Sim. Mas como tiveram este percurso no início da vida, como ouviram estas palavras, não há quem as convença de que realmente têm valor. Que são capazes. Não há. Então eles até podem perceber que fizeram bem, mas há uma voz interna que lhe diz: fizeste bem, mas isto foi agora. Tu sabes bem que tu na verdade és lenta, burra, preguiçosa, o que for. E tu encontras isso na tua clínica? Ou seja, tu vês mesmo, ou seja, eu estou mesmo muito curiosa, os adultos que te chegam com estas perturbações, tu encontras nos professores que eles tiveram este tipo de erros? Ou seja, isso é mesmo... Alguns estão documentados, porque eu peço... Às vezes não estão guardados em lado nenhum. Outras vezes estão e vêm... Estão na memória do adulto, não é? Na memória da criança que ele tinha. Há um registro arqueológico, que é as cadernetas, os cadernos, os recados, e vêm registros na caderneta de pessoas ultracapazes, com um enorme mérito e talento, e vêm estes adjetivos lá. Por exemplo, ontem na apresentação eu mostrei a cronologia dos recados de um doente meu com déficit de atenção, hiperatividade, em que a professora começa por identificar o potencial do menino, dizendo este aluno tem imenso potencial, mas sempre distraído. Há sempre um mas. Portanto, muito bem, mas ela identificou o problema, ok? Ele está a ficar aquém do seu potencial, porque há aqui esta interferência, que é a sua distratibilidade. Mais à frente, já começa a atribuir uma certa intenção ao menino. Se ele quisesse, ele poderia ser melhor. Portanto, mantém a reconhecer o potencial, mas já... Mas se ele quisesse colocar a responsabilidade na criança... Ele é que não quer. E por último, portanto, isto é ao longo do tempo, por último ela já escreve a palavra ele é preguiçoso. O que é que leva um adulto a fazer isso? É assim, eu quando entro em escolas, agora ultimamente tenho tido essa oportunidade, eu também sou a primeira a dizer que me tremem as pernas quando vejo a quantidade de crianças para um único professor, e eu imagino que seja muito difícil num universo em que os professores estão cansados, os pais são muito exigentes, se calhar
pode haver o que nós chamamos em psiquiatria um desgaste da empatia. Ou seja, a pessoa, quando está muito cansada, não consegue tão bem dar a mão, ir ao encontro, tentar perceber o que é que está a dificultar a aprendizagem neste caso. Portanto, acho que uma parte pode ser um certo distanciamento por exaustão, por cansaço. E uma certa crença instituída de que os meninos com este tipo de dificuldades são uns rebeldes, são assim porque querem. Agora depende do quadro, mas especificamente os distraídos. Há esta associação imediatamente. Os rótulos, não é? E porque isso é tudo prévio a um diagnóstico, não é? Isso é tudo antes? Ou isso prevalece mesmo depois do diagnóstico? Ontem houve uma professora que me veio perguntar no fim, dizia-me ela, uma menina que está diagnosticada, eu devo continuar a escrever, que ela está sempre distraída. E eu disse, professora, isso é como se estivesse a escrever sempre. Tem PHDA, tem PHDA, pois tem claro. PHDA. Ou seja, claro que o que nós nos temos que interrogar é o que é que nós podemos fazer para cativá-la mais? Que tipo de medidas eu posso implementar para que ela esteja mais atenta? Que tipo de estratégias, brinquedos, fidget toys, mais que ela se possa mexer mais, enfim, depende da criança, claro, mas isso é o que nós devemos pensar, porque dizer que ela está distraída é o mesmo que dizer a um menino com surdez escrever nos relatórios. Que não está a ouvir. Não ouve. Tipo, obrigada. Eu percebo. E às vezes eu leio estes relatórios de pessoas que não foram diagnosticadas e é tipo, estava tudo aqui, meu. Eu hoje de manhã estive num painel que estivemos precisamente a falar sobre as perturbações do neurodesenvolvimento, portanto a atuação dos adultos nas perturbações do neurodesenvolvimento. E falava-se muito de que estamos com alguma tendência, ou se calhar o paradigma até possa estar a mudar, e esta é uma excelente pergunta para ti, uma tendência, focamos-nos no déficit, não nos focamos no potencial. Tu achas que nós profissionais, em contexto educativo, devíamos nos focar mais no potencial e se calhar negligenciar é uma palavra muito forte, mas pôr o déficit um bocadinho de lado, e que impacto é que isto vai ter na criança, no aluno? Eu não acho, tenho a certeza. Olha, repara, estas crianças, se estiverem minimamente atentas às conversas que os adultos têm sobre elas, só ouvem déficit, perturbação, doença, tratamento, resolver, tratar... relatório, intervenção... Relatório vai lá que é um bocadinho mais neutro, mas todos os outros termos são todos negativos. Então a criança começa mesmo a acreditar-se, naturalmente, sabe? E quanto mais cedo, mais fica tatuado, autenticamente, nelas. Quando as pessoas, como por exemplo, focando-me agora na PHDA, têm nichos onde são infinitamente produtivas. Portanto, se nós conseguirmos localizar esses nichos e darmos à criança um palco onde ela possa experienciar o seu potencial, então ela vai conseguir ter uma espécie de um antídoto para os outros adjetivos negativos. Estou-me a lembrar, por exemplo, esse é mesmo meu amigo. Ele hoje em dia escreve músicas para a Disney. E ele, portanto, está ótimo. Mas ele sobreviveu a um percurso escolar de adjetivação horrível. Teve um professor de música que... acreditou nele? E que estava atento. Tipo, este rapaz aqui, que os meus colegas dizem é um desgraçado, tem qualquer coisa. E fê-lo contactar com o seu potencial. Foi um miúdo que... Afinal, eu até, estás a perceber, e de repente enviesamos um bocadinho ou não muito o que era o percurso de vida daquela criança. Às vezes isto não acontece na escola, às vezes acontece, é o mestre do jiu-jitsu, ou é o chefe dos escoteiros, pode não ser na escola. E porquê que não é a família? Pode ser, quando a família... Por acaso lembrei-me disto ontem. Quando uma criança diferente nasce numa família onde há muitos diferentes, quase como no Harry Potter, nascer numa família de feiticeiros, normalmente corre melhor
do que quando é um mudblood, ou seja, quando um feiticeiro nasce numa família de muggles. Porque, imagina, se já a tua mãe é assim diferentona e tem estes interesses que vão um bocadinho ao encontro dos teus, ou já ela estudou com métodos, sei lá, os meus doentes universitários estudam a andar, espalham a matéria pela casa toda, usam naturalmente, encontram formas de estudar que vão ao encontro das suas características. Se já a mãe também tinha conhecimento dessas suas próprias características dela, porque estes quadros são genéticos, então já passa essa metodologia, essas ferramentas aos filhos, e é uma criança que acha. Tanto é que eu, quando chamo as mães para dar história, porque é obrigatório também nós ouvirmos testemunhos do passado, são mães que dizem: não, meu filho, eu acho normal, eu sou igual. Portanto, não foram tão adjetivados negativamente em casa, mas muitas vezes são, ou porque os pais desconhecem também o seu próprio diagnóstico, ou projetam um bocadinho, têm... E é aí também que um profissional vai ter um papel fundamental, porque vai poder depois trabalhar com a família. Sempre trabalhar com a família. Sempre trabalhar com a família, com o contexto, no caso dos mais novos com as escolas, no caso dos mais velhos com as universidades, que é todo um tema, nem todos sabem, mas neste momento existem acomodações e estatuto de estudante com necessidades educativas específicas no ensino superior, que foi outra mensagem que eu acho importante que deixei ontem, que é o seguinte: os estudos mostram que os alunos com medidas no secundário que não estão envolvidos nessas mesmas medidas, nas acomodações, portanto, tudo foi feito um bocadinho... para eles e não com eles, não é? Exatamente. Sim. E esses meninos vêm a ser universitários que têm muita dificuldade em defender as acomodações que eles mais necessitam. Pelo contrário, se eles souberem o que têm, se forem envolvidos nas acomodações, serão universitários confiantes, que pedem para ir ao núcleo de apoio à inclusão, que dizem: olha, é assim, para mim, eu dava-me jeito, era as aulas em vídeo. Se me puderem arranjar, eu gosto de ouvir as aulas em casa, andar de um lado para o outro, posso parar quando eu quiser. Estou a pensar num grande hiperativo que precisa de movimento para se concentrar. Pá, as aulas em vídeo é um sonho para um hiperativo. Pode parar e voltar, não é? E pode estar a ouvir a aula de um lado para o outro de fones em casa. Ou para uma pessoa que tem uma velocidade de processamento mais lenta. Portanto, pode parar, processar, tirar um apontamento e voltar. Mas para fazer isto, para pedir, é preciso saber o que se tem. Mas porquê que nós só pensamos nisso agora? Não achas que isso seriam estratégias que já poderiam ser aplicadas na educação mais básica e não só no ensino superior? E poder podem. Eu aqui estou só a criar a situação limite, que é muito frequente, de um jovem que até já tinha sido diagnosticado no secundário, entra na faculdade, perde o seguimento em pedopsiquiatria e o acompanhamento que tinha de medidas do ensino secundário. Ninguém lhe explicou o que ele tem e de repente já tem 23 anos, está a 4 matrículas sem conseguir sair do primeiro ano da FEUP, por exemplo, vem à consulta e nós, isto parece que temos um caso de PHDA, e vem a mãe e diz: sim, realmente já tinha sido diagnosticado. E nós tipo: então, Joaquim, tu não sabias disto? E ele: não sabia, realmente, lá para trás, davam umas vitaminas. Agora é que penso. Agora que me lembro, estás a perceber? É muito... O paradigma do adulto, claro, é a pessoa saber o que tem e empoderar-se. Talvez não seja tanto o paradigma do adulto, mas o paradigma sempre. Ou seja, que a pessoa esteja muito envolvida, o menino esteja envolvido no seu processo. Há uns que até, pronto, ok, já sabiam, mas foi-lhes transmitido como uma coisa tão feia, o que eles tinham, que então chegam ali à faculdade e dizem: não, eu não quero nada com isso. Eu agora vou ser um aluno completamente igual aos outros. Não quero que ninguém saiba que eu tenho isto. O trabalho não foi muito bem feito lá atrás também. Porque ele depois aí vai encontrar muito mais dificuldades
para conseguir chegar ao nível que é suposto, não é? Aos níveis que é suposto para poder concluir. Não é obrigatório, pode ir para um curso super ajustado às suas características. E então até não acontece nada. Como pode ir para um que também que está ajustado, mas tem ali umas disciplinas, umas cadeiras que oferecem dificuldade e era tão bom que ele rapidamente procurasse ajuda em vez de esperar pelos estragos. Por isso, foi uma mensagem que me parece relevante para quem está nos capítulos atrás do meu, não é? Que são as etapas do ensino atrás do ensino superior. É fundamental, sim. Nós apercebermos, inclusive, do papel do que dizemos e do que não dizemos, não é? E muitas vezes as conversas temos com os pais ao pé das crianças, não é? E aquilo que falámos há pouco em inglês é Strength-Based Approach. Onde é que está a força desta criança? O potencial, não é? Focar-se no potencial. Focar-se no positivo. Eu agora, nós estamos quase aqui a terminar, temos um tempo limitado, nós chegámos agora aqui na conversa, isto estava aqui, eu já tenho aqui um monte de perguntas que te queria fazer, mas temos aqui o tempo um pouco mais contado. Eu queria te perguntar duas perguntas, uma delas é, tu, na tua apresentação aqui no Education Summit, falaste de uma frase de José Saramago. Eu queria que falasses um bocadinho dela, porque acho que é extremamente pertinente para quem nos vai ouvir, o porquê é que escolheste essa frase, o que é que queres dizer com ela, e depois aqui tenho uma pergunta final, essa sim, nós já falámos um bocadinho sobre ela, mas... Então, um conceito que o Saramago... ao qual o Saramago voltava muitas vezes, que eu adoro, é o conceito da criança interior ou da criança que fui. E é um conceito que para mim, enquanto psiquiatra de adultos, a trabalhar nesta área, que me obriga a revisitar a infância, me é muito caro. Praticamente, quando estou a entrevistar nós em psiquiatria dizemos que fazemos entrevistas. Eu quando estou a entrevistar um doente adulto, parece que tenho ali ao lado a criança que ele foi, mesmo assim muito formalão, assim já CEO, cheio de títulos. Realmente, despirmos a pessoa muito, está lá uma criança só, sabes? Então o Saramago tinha estas duas frases. Uma era... Isso é incrível e assustador, não é? Mas é incrível. É que as pessoas não fazem ideia do impacto que certas coisas mínimas... um dia um professor disse-me isto... Tipo, há coisas que ficam tatuadas para a vida toda. Eu consigo me lembrar de umas quantas enquanto estou a falar contigo, acreditas? Disparates mínimos. Mas atenção, eu estou aqui um bocadinho focada no mau. Não, estou a pensar em positivas também. Depois há as positivas, que também ficam tatuadas. Por isso, isto é uma mensagem de esperança ao final do dia. E realmente eu percebo que as pessoas que vêm a este congresso são as que menos precisam de ouvir isto. Mas depois vamos para os nossos contextos e deixamos a sementinha. Noto que são professores ultra empáticos, também pelas coisas que me vieram contar, noto que são professores luminosos, claramente. Mas então, o Saramago diz, uma delas é, quando eu morrer, partirão duas pessoas. Sairei de mão dada com a criança que fui. Portanto, esta ideia de realmente estar sempre ao lado dele, a criança. E a outra é, tentei não fazer nada na minha vida que envergonhasse a criança que fui. Por isso, mantermos viva esta essência, que aqui também me parece muito viva, porque vejo nestas palestras muita espontaneidade, muita vontade em ser só criança, em fazer, estávamos ali a ver umas danças, enfim, no mundo dos grandes, fora da educação, às vezes as pessoas não conseguem ser tontas. Faz falta, não faz? É o maior indicador de saúde mental, é as pessoas serem capazes de brincar. O Freud dizia que a saúde mental era ser capaz de trabalhar e amar. Mas ele esqueceu-se deste terceiro item. Trabalhar, amar e brincar. E vocês, na educação, acho que estão um bocadinho protegidos de se esquecerem do brincar, porque têm que o fazer a bem ou a mal. E gostamos, não é? Espero eu. E acho que sim, pelo menos os que estão neste evento, certamente. Olha, vamos à nossa última pergunta. Vamos sim. Então, se pudesses dar um comprimido a todos os educadores, auxiliares, coordenadores, ou seja, a todos os profissionais em contexto escolar, educativo, que cruzam os corredores então das nossas escolas, creches e jardins de infância,
o que é que tu escreverias na bula desses comprimidos? Ok. Então, eu dava um comprimido que provocasse uma certa cegueira e surdez para todas as ideias pré-concebidas a respeito de todos os alunos. Ou seja, imagina, estamos na sala dos professores e eu, professora, vir-me para ti também, educadora, e digo-te, olha, este menino já não aguento mais porque ele é, e depois, surdez, tu não ias conseguir ouvir nada do que eu achava sobre ele. Porque vem a ser isso, na minha opinião, que impacta tanto os meninos diferentes. É que as expectativas pré-concebidas sobre eles são automaticamente uma profecia autorrealizada. Chama-se isto mesmo o efeito Pigmalião, quando é no melhor sentido, ou o efeito Golem, quando é no pior. Se eu convencer um professor de que 3 alunos são sobredotados, e é tudo mentira, ok? Isto foi estudado. No final do ano, aqueles 3 vão ser os melhores alunos da turma. Porque o professor vai se comportar com eles de uma forma diferente, vai incentivá-los mais, vai transmitir àqueles alunos o efeito, mas que pode estar só na cabeça do professor. Portanto, quando o professor acredita que aquele aluno tem mais potencial, realmente isso no fim do ano vai-se repercutir nos resultados. Portanto, eu queria que as pessoas não fossem imunes às ideias pré-concebidas ou que foram ditas ou pelos próprios pais, às vezes. Este meu filho, já ouvi em consulta, este meu filho sempre foi burro. Portanto, que fossem totalmente imunes. E a outra coisa nesse comprimido era que, atenção, que isto que eu vou dizer é muito mais fácil dizer do que fazer, mas que transmitissem à comunidade escolar esta noção de que ser inclusivo é cool, que é o que eu acho que é a forma que eu vejo para resolver o problema da discriminação. Ou seja, que em vez de ser fixe, que o gajo fixe é aquele que aponta o dedo e que exclui, que conseguíssemos virar o jogo e que cool fosse o inclusivo, o que dá a mão, o que vai levar o menino com autismo a fazer uma atividade no fim de semana, porque eu sei que algumas escolas têm este tipo de projetos de mentoria, ou como pus assim num dos meus slides, que inclusion is the new sexy. E eu acho mesmo que isto o é. Eu aprendo imenso com os diferentões. Eu uso muito a palavra doente, mas porque é defeito de fabrico de ser médica, porque na verdade eu não conceptualizo, tenho que deixar este disclaimer, eu não conceptualizo nada de autismo, PHDA, dislexia, não conceptualizo nada disto como doença, conceptualizo como diferença. E os diferentões é que dão a cor, é que trazem as ideias. Que seria de nós se todos pensássemos da mesma forma, não é? Que soluções encontraríamos para os problemas da humanidade. Por isso, esse comprimido teria de despicaçar os professores ao make inclusion great again. Ou new sexy. Não, eu acho que esta é a frase perfeita para nós terminarmos. Inclusion is a new sexy. Portanto, eu acho que isto é absolutamente a mensagem que aqui a doutora Inês trouxe, que esperemos que toda a gente leve, e se ouvirem este podcast, levem estas ideias para as vossas reuniões de departamento, para os vossos conselhos de turma, para as vossas reuniões com os vossos auxiliares, com os coordenadores, com os diretores, e espalhem a mensagem, porque temos todos a ganhar. Eu agradeço-te muito, Inês, este tempo dedicado a esta conversa, desejo-te a continuação de um excelente trabalho e não deixes então de trabalhar connosco, os profissionais de educação, para continuarmos a fazer da melhor forma que podemos o nosso trabalho, e tu depois teres doentes, não é? Teres doentes ou teres pessoas contigo no teu consultório em entrevistas com algo mais positivo relativamente às infâncias deles, porque acho que isso no fundo é o que queremos todos, não é? E, portanto, muito obrigada. Obrigada eu.